Bom dia, gente bonita, em Goiás, 6 horas e 45 minutos da manhã, fazem 15 graus, tá um dia tão bonito quanto, como sempre, poluído, né? Mas hoje nós vamos seguir um caminho diferente, porque vamos atrás de remédios. Normalmente o dinheiro do Pix que a gente ganha, nós estamos gastando em semente, mas eu preciso comprar os remédios. Eu ganhei muita coisa do SUS. Ainda bem. Mas tem algumas que eu não ganho. Então a gente tem que ir atrás. Aí de lá eu vou pro meu irmão, e que trabalha exatamente no outro lugar que eu tenho que ir, que é a farmácia popular, farmácia municipal, né? Onde eu pego os outros remédios. Como ele também tem asma, hoje é o dia dele pegar também. Mas enfim, eu tenho que falar de algumas coisas um pouco diferentes umas das outras. E eu quero começar pela diplomacia brasileira. Cara, ela tem mandado muito mal, mas muito mal mesmo. O Mauro Vieira, cara, ele pode já ter dado alguma dentro, mas eu não vi, sinceramente. A gente sempre tem a lista daqueles ministros do governo que a gente, né, não vou nem falar daqueles indicados pela direita, que aquilo ali Nossa senhora, mas eu vou falar desses que supostamente foram escolha pessoal do presidente. Desses, de longe, mas de longe mesmo, o pior é o Mauro Vieira, sabe? Tá ficando muito difícil. Não, na verdade, não tem mais como defender a diplomacia do Brasil. O Brasil está se afastando dos BRICS e está aparentemente latindo cada vez mais pelo colinho dos Estados Unidos, no momento em que os Estados Unidos estão no ocaso. É tão inteligente quanto deixar um barco forte e trocar a passagem pelo Titanic. Sabe, eu não sei o que passa na cabeça do Mauro Vieira. Não estou interessado. Sabe, o que me interessa cada vez mais é a demissão dele. Ele precisa ser demitido. Urgentemente. Urgentemente. Não é uma questão... Não. Teve uma reunião de ministro da Agricultura que o ministro da Agricultura brasileiro não estava. Ele não foi... não comentou para ele falar, um detalhe, reunião de ministros da Agricultura dos BRICS para definir uma bolsa de cereais sem influência dos Estados Unidos, sem influência das grandes tradings, e o Brasil não estava representado. Você vai colocar isso no colo de quem? É óbvio, do Mauro Vieira. Não interessa o que aconteceu, a culpa é dele, ele é o chanceler. Sabe, isso não poderia ter acontecido. E o que aconteceu na Nicarágua foi a pá de cal no que me restava de paciência e considerações a respeito da figura do Mauro Vieira. Nós trabalhamos nesse canal com geopolítica. Se trabalhamos com geopolítica, a principal ferramenta, não, digamos assim, agressiva da geopolítica é a diplomacia. E a brasileira tem ido muito mal. Aí você fala, na época do Bozo era pior. O que na época do Bozo não era pior? Tudo era pior. Não se pode comparar com o Bolsonaro. Não se pode comparar com o Temer, que é um golpista. Por favor, gente, sério isso. De verdade, vai falar que o argumento é que na época do Bolsonaro era pior. Vamos falar sério aqui, né? Vamos ter um pouco de respeito. Então, o que aconteceu na Nicarágua foi a gota d'água e deveria inserir no presidente Lula o senso de urgência para remover o Mauro Vieira. Vamos explicar rapidamente o que aconteceu. O que acontece é que o embaixador do Brasil, o que foi divulgado foi o seguinte: o embaixador não quis ir numa comemoração da Revolução, né, sandinista, e aí o Daniel Ortega convidou ele a se retirar. Até eu acreditei nisso, inclusive cheguei a comentar que foi um exagero da parte do Daniel Ortega. Foi uma medida meio extremada, né? Eu cheguei a comentar isso porque eu acreditei nessa versão, até eu descobrir o que realmente aconteceu.
O embaixador brasileiro na Nicarágua simplesmente teve um evento em Honduras e ele começou a falar mal do governo nicaragüense. Como assim, cara? Ele é um embaixador, não é uma matraca, não. Embaixador não abre a boca quando não é necessário. É isso que diferencia o embaixador de um moleque de recado, certo? Então, o embaixador, ato contínuo, assim que a embaixada nicaragüense comunicou isso, que é óbvio que ela comunicou. Se o moleque tava lá falando merda, é evidente que ele queria ser ouvido, né? Então foi. Assim que a embaixada nicaragüense comunicou isso, o correto era o Mauro Vieira chamar ele para conversar e depois mandar ele, sei lá, para Lituânia, por desgraça em qualquer lugar do mundo. Mas tirar ele da embaixada da Nicarágua e pedir desculpa. Aí vocês podem pensar, ai, mas a Nicarágua é um paísinho pequeno. Pessoas, o que menos interessa é isso. O tamanho do país. A gente não respeita, deixa de respeitar os outros pelo tamanho deles, não. Isso não existe. Certo? Vale para as relações pessoais e vale para a diplomacia também. Agora eu vou escolher respeitar ou desrespeitar um país só porque ele é grande ou é pequeno. Vou fazer que nem o Bolsonaro, late alto com a Bolívia e ganir para os Estados Unidos. É isso que vai ser nossa diplomacia? Por favor, né? E outra coisa, a Nicarágua não é desimportante. Um dos canais, se não o mais importante do mundo, está sendo construído lá para conectar o Atlântico ao Pacífico numa via alternativa ao canal do Panamá, que está obsoleto. Ele é muito raso e muito estreito, não suporta os navios modernos. E os chineses, com o apoio dos russos, estão fazendo um canal na Nicarágua que vai mudar tudo no comércio mundial. Então você não pode ficar mal com a Nicarágua nesse momento. Aliás, nesse momento nenhum, né? Mas nesse menos ainda. Foi além da declaração que não foi muito feliz do presidente Lula sobre a Venezuela, porque ele acreditou em alguém certamente do Ministério das Relações Exteriores, talvez tenha sido o próprio Mauro Vieira que deturpou a fala do Maduro, mais ou menos como o Bismarck fez para provocar a guerra a guerra franco-prussiana. Qual foi o episódio? O Napoleão III fez uma declaração normal, mas o Bismarck leu ela para o Kaiser Guilherme II com muita malícia, o que acabou provocando a guerra franco-prussiana. Então, gente, olha só. Canal da Terra. Que gracinha, um casal. Um diplomata mal intencionado pode provocar muita coisa ruim. Como eu disse, nós discutimos geopolítica. Então, a diplomacia nos importa. Nós evitamos discutir política interna. O máximo, ontem nós acabamos discutindo, nunca termina bem, gente. Não é o nosso objetivo aqui. Não me interessa. Política interna eu evito o máximo e toda vez que eu comento dá ruim alguma coisa. Então, realmente não estou interessado, não quero saber. Mas a política externa dela eu não posso me meter. E é o que esse canal faz. Nós comentamos política externa, nós comentamos geopolítica. E a do Brasil está um desastre, um fracasso, sabe? E Mauro Vieira é o culpado. Temos que dar nome aos bois e começar um movimento pela demissão dele. De verdade. Mauro Vieira não pode continuar, não pode permanecer no comando da chancelaria brasileira. Ele não tem a mínima condição. A mínima. Eu, inclusive, suspeito da devoção dele a... Não é um trabalho, isso é uma missão. Isso é uma missão. Um curto clichê, mas isso é uma missão. Ser chanceler é uma missão. E ele não é um emprego. E eu, sinceramente, estou cada vez mais duvidando da sinceridade, da honestidade de propósito dele. Não estou duvidando da honestidade da pessoa, mas da honestidade de propósito dele. Então não dá mais. Aí, mas voltando, o que foi o caso? O Mauro Vieira deveria ter
transferido imediatamente, né, o embaixador Boca de... Não vamos comentar. Quem é de Goiás sabe qual que é a palavra que vem depois. E pronto, demite o embaixador, transfere ele para um lugar qualquer. E aí pede desculpa, fala que, né, foi uma atitude isolada, que não reflete o compromisso da chancelaria brasileira. E o que o Mauro Vieira fez? Tancou. Então, considerando que antes de ontem o Paraguai, eu tô falando de Paraguai, expulsou o embaixador dos Estados Unidos por ter feito a mesma coisa que o embaixador brasileiro fez na Nicarágua, então a Nicarágua, o Daniel Ortega, fez a coisa certa, expulsou o embaixador brasileiro. Quem não fez a coisa certa, em ocasião semelhante, foi exatamente o Mauro Vieira, que o embaixador do Estado de Israel cagou na cara da soberania brasileira, do presidente da República, e não aconteceu nada, cara. Não aconteceu nada. Por que ele não foi mandado embora também? O Paraguai... Gente, se a gente chega num ponto, com todo respeito aos meus irmãos paraguaios, com todo respeito, se a gente chega num ponto, e a questão nem é essa do seu Paraguai, a questão de ser um governo de direita, um governo neoliberal, um governo alinhado aos Estados Unidos, e mesmo assim eles convidaram o embaixador dos Estados Unidos a se retirar. Como assim, cara? E o Brasil faz o quê? Aceita Israel, o embaixador de Israel falar o que quer, e não satisfeito, um merdinha, não sei quem é o infeliz, não quero saber, não estou minimamente interessado. A discussão não é para pessoa, é para o profissional horrível, péssimo. Não, nem sei se é profissional, se merece ser chamado de profissional, o embaixador brasileiro, ou embaixatriz, não sei lá o que é a desgraça, a embaixadora, né, tanto faz. A embaixatriz é a esposa. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Então, sei lá se é embaixador ou embaixadora, acho que é embaixador, que foda-se que seja, que foda-se. Tem que voltar pro Brasil, passar um ano repreendendo a ser gente. Então, o que ele fez é imperdoável. É imperdoável. O governo da Nicarágua está corretíssimo. Daniel Ortega fez o certo. Fez isso corretíssimo. Quem está errado nessa história, desde o começo, é o Mauro Vieira. E está na hora da gente... Porque isso vai ter consequência para o Brasil. É óbvio que a Rússia viu o que aconteceu. É óbvio que a China viu o que aconteceu. Os dois estão fazendo um canal mais importante da história humana lá. Então é evidente que eles viram o que aconteceu. Todo mundo está sabendo, né? Que o Mauro Vieira, para tancar os Estados Unidos, permite que um embaixadorzinho de merda ofenda o país que o abrigou, do qual ele representava, ou deveria representar, os nossos interesses. Perfeito? É imperdoável. E se fosse, como gostam de dizer os liberais, uma empresa particular, uma empresa privada, o Mauro Vieira teria sido demitido. Porque se um subordinado meu erra, isso não é necessariamente culpa minha. Mas se eu passo o pano pro erro de um subordinado, bom, aí a culpa passa a ser minha. Aí a responsabilidade é minha. Então Mauro Vieira tem que ser demitido. Como a gente é um canal de geopolítica, nós vamos começar todos os dias com esse... Fazer igual... Quem foi? Foi Catão? Catão que sempre falava: delenda est Cartago, Cartago tem que ser destruída. Então, Cartago teve que ser destruída e o Mauro Vieira tem que ser demitido. Não é mais uma questão, porque erro ele cometeu quando não mandou o embaixador de Israel embora. Agora, depois de vários erros, não é mais um erro, é uma política. E o chanceler não pode ter uma política. O chanceler não tem política. O chanceler obedece à política do presidente. E aí fica uma situação ruim. Eu entendo os chineses, eu entendo os russos, que entendo os BRICS. O Brasil, né, daqui uns dias nem vai ser chamado mais. O desconforto. Porque se o chanceler brasileiro está envolvido numa série de maus entendidos, né? Vamos tentar dar essa colher de chá. E o governo brasileiro não faz nada. A impressão é que o brasileiro é cúmplice. O governo brasileiro, e portanto o presidente Lula, é cúmplice disso. Vai criando-se um clima terrível, certo? Vai criando-se um clima muito ruim, que só será sanado
quando o Mauro Vieira foi demitido. Claro, não precisa ser de maneira espalhafatosa, mas precisa ser demitido. A demissão dele tem que começar a ser considerada, já tem que ser previamente comunicada. Ó, erramos feio, erramos rude, achamos que seria uma boa escolha, mas a gente entende que vai mudar. Que ele não vai mudar, gente, não vai mudar. Um chanceler que decide a política externa do país, ele foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? Já foi embaixador em Nova York. Então ele deve ter tido muitos contatos, se é que vocês me entendem lá. Deve ter tido muitos contatos lá. Então tá na hora dele usar esses contatos no próximo cargo dele de embaixador do Brasil na... Qual seria um bom lugar? Sudão. Se tiver embaixada lá. Excelente, Sudão, tá ótimo. Porque, ou em algum cargo burocrático inútil, que como chanceler da República não pode permanecer mais anos. Vamos só comprar a primeira parte dos nossos remédios e voltamos. Então, gente, nossa, graças a Deus deu tudo certo. Todos os medicamentos tinham, olha o tantão aqui, ó. Isso é para asma, hipertensão e diabetes. Deu tudo certo. Então vamos aproveitar esse momento e mudar de assunto. Quero mostrar para vocês umas imagens. Bom, aparentemente é sobre a Olimpíada. Eu não estou acompanhando essa, né? Essa eu não estou acompanhando porque, sinceramente, não dá, né, gente? Vamos falar sério. Permitir atleta dopado dos Estados Unidos, banir os atletas da Rússia, permitir Israel. Fala sério. Eu quero constatar essa mocinha, essa chinesa, a coisa mais linda e fofa do mundo, que viu as outras mordendo a medalha e mordeu também com essa aqui, essa atleta do Japão, que deixa meu coração triste. Олимпийские игры в Париже начались с абсолютной сенсации. Дзюдоистка из Узбекистана Диора Килдиорова стала первой олимпийской чемпионкой по дзюдо за всю историю Узбекистана. Но самое удивительное, что в 1/8 финала она одолела японку УТАБ, действующую олимпийскую чемпионку и 4-кратную чемпионку мира, которая 5 лет подряд не проигрывала ни единой схватки. Будучи уверенной в своей победе, для японки это стало сильнейшим психологическим ударом. Поэтому она долго не могла прийти в себя, безудержно рыдая. Диора попросила своих фанатов перестать писать негативные комментарии японки и наоборот поддержать ее. Ведь она, как никто другой, понимает ее чувства. Искренне поздравляем весь Узбекистан с первой золотой медалью. Подписывайтесь на наш канал. O fato, gente, que perder é foda mesmo. Perder é difícil. Perder... Eu lembro quando eu perdi minhas terras. Porra! Devastador. Sabe, você vê a sua vida escorregando. E eu senti a dor da atleta japonesa. Pelo que eu acompanho da Ásia, a pressão sobre as pessoas lá é muito grande. Muito grande. Não foi um atleta do Japão, capitã da equipe da ginástica japonesa, que foi banida pelos próprios japoneses, que foi bebendo bebida alcoólica, e ela tinha 19 anos. Olha, gente, eu não sei como é que funciona a lei, não. Eu sei que no Japão eu sou um otaku velho, eu assisto anime há bem mais de 20 anos, bem mais de 20 anos. E eu sei que no Japão você só pode beber a partir dos 20 anos. Mas eu não sabia que a lei japonesa era extraterritorial. Porque a atleta não estava no Japão, ela estava na França. Na França você pode beber, acho que com 18, né? Então não faz sentido. Mas enfim, mostra a pressão horrível sobre os atletas e particularmente sobre as mulheres. Particularmente sobre as mulheres. É nesse sentido que, antes de eu falar do próximo assunto, eu quero falar sobre isso. Essa Olimpíada não acompanhei direito, claro, eu só estou acompanhando pelos memes e pelos relatos que estouram, né? Que vão para os trend topics.
essa Olimpíada foi a Olimpíada feminina, foram as mulheres que salvaram essa Olimpíada. Claro, tirando as atletas dopadas dos Estados Unidos, né? Essas é paia mesmo. Mas os episódios escrotos, como por exemplo os americanos, os franceses, os australianos se recusando a cumprimentar o atleta chinês, o mesmo Comitê Olímpico Internacional que passa pano para os Estados Unidos se dopar, assediando os atletas chineses, e um atleta russo que competiu individualmente no salto ser ignorado por todo mundo, menos claro pelos chineses. São todos esses episódios foram protagonizados por homens. O bicho canalha, nossa senhora, socorro. Mas as mulheres mandaram bem demais. As brasileiras, Rebeca Andrade, a moça goleira, como é que ela chama? Ela chama... mas eu não acompanho muito. Mas eu vi... Porra, só sabe como é que eu fiquei sabendo dessa goleira brasileira? Uma vantagem do Toc-Tic é que ele não é segmentado por país. Tipo... o Insta né? Basicamente só tem brasileiro, a não ser que você siga algum estrangeiro. O X é pouco melhor, mas o Toc-Tic não. É o Toc-Tic que eu vejo tanto que as moças do vôlei feminino são respeitadas mundo afora por serem simpáticas e agradáveis, e que eu fiquei sabendo vendo vídeo de espanhol, de americano, da própria FIFA, a seleção feminina de futebol, e principalmente a nossa goleira, que encantou o mundo. Sobre a seleção feminina de futebol, é claro que eu tenho acompanhado a surdez da polêmica, né? Que é a questão da Marta. Parece que sem ela o time joga muito melhor. Não sei se é assim, e eu acho injusto, de verdade, eu acho muito injusto, caralhamente injusto, que no caso do Brasil perder com ela em campo, ela seja responsabilizada. Ela não devia estar no centro dessa polêmica, ela não merece isso, pelo que ela fez e pelo que ela ainda faz pela seleção brasileira. De verdade, sabe, mas eu não quero falar sobre isso. Rapidamente eu quero comentar sobre a diferença entre a seleção feminina e as duas selecinhas do Brasil. A masculina, que nem conseguiu se classificar, ridículo, patético, como diz aquele meme do gato, e a seleção principal, né? Você tinha o Endrick vai ser o Neymarzinho da vida, né? Um molequinho arrogante que se acha melhor do que todo mundo, mas na seleção, pelo jeito, todo mundo é igual a ele. Eu nem sei o nome daquelas merda, com todo respeito à bosta. Ai, vocês deviam ficar gratos pra gente jogar, abrir mão das férias. Cara, pelo amor de Deus, sério. Seleção brasileira já deu. Seleção masculina. Então o reino em si acaba logo com essa bosta. Tem que ter o problema é a CBF também, né? Os clubes. Que Neymar foi um resultado de uma família com padrões éticos duvidosos, mas o Santos passando a mão na cabeça dele a vida inteira. Foi roubado para deixar de ser otário. Não creio que o Palmeiras tenha sido roubado, mas a julgar pelo comportamento do Endrick, deve ter tido o mesmo processo que formou o Neymar no Palmeiras. A molequização do jogador de futebol. Eu sempre falei que um dos problemas da seleção brasileira hoje era burrice. Os nossos atletas, essencialmente, de um modo geral, são burros. Falta patriotismo, falta garra, falta técnica, falta respeito. Mas eu lembro quando teve um jogo entre Brasil e Bélgica, em que eles falaram, o Lukaku fala 5 idiomas, tem mestrado, todos os atletas do time da Bélgica são formados. Aí você fala, bom, mas isso não é um argumento, porque as seleções da África, né, tadinho, mas as seleções da África têm garra. Então nós não temos mais técnica, não temos garra alguma e somos burros.
A seleção brasileira é um bando de crente incompetente e incapaz. Vamos resumir bem a situação. Tão difícil, né? Mas a feminina não. Feminina dá orgulho. Deixa eu comprar pão pra família, só um momento. Compramos aqui. Compramos pro bando e agora vamos pra farmácia municipal atrás dos outros remédios. Mas enfim, faz algum tempo que no Brasil a maior parte das nossas alegrias vem das mulheres, né? Isso me deixa contente, para ser honesto com vocês, porque talvez eu tenha problema de classe. Eu pertenço à classe trabalhadora e, de um modo geral, eu não conheço tantos burgueses assim, porque, né, eles não costumam se misturar. Igual ontem, inclusive, eu estava comentando o negócio da gente montar o nosso sítio, nosso restaurantezinho, para fornecer comida de qualidade gostosa para todas as pessoas. Todas. Seja homem, mulher, branco, preto, hétero, gay, cis, trans, para todas as pessoas, para todo mundo se sentir acolhido e comer algo bom. Que eu não ia trabalhar só para burguesinho não, sabe? Vender o prato de arroz a R$500. Talvez à noite eu resolva, né? O Paulo e eu façamos alguma coisa mais sofisticada. Mas o almoço não, o almoço vai ser para todo mundo mesmo. Preços bem acessíveis. Enfim, deixa eu só anunciar meu irmão que eu cheguei. Eu tô aqui desesperado, ainda não abriu. Só um momento, gente. Gente, quando o povo fala viva o SUS é sobre isso. É o tanto de remédio, imagina se eu tivesse que comprar isso. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima manhã. Deixa eu até mostrar minha cidadezinha simpatiquinha na hora dessa. E se cuidem. O clima tá meio horroroso para todo mundo. A cabeça tá difícil para todo mundo. E bendito o ventre, né? Vamos terminar bem. Bendito o ventre. Os homens desse país, Mauro Vieira que eu diga, são amigos. Mas em compensação as mulheres nos salvam. Elas nos redimem. Até mais.